pessoal, e aí? Olha só, estamos retomando aqui os nossos vídeos de questões comentadas para a Polícia Civil do Estado do Ceará, tá bom? E é o seguinte, nós vamos procurar trabalhar aqui com questões modelo IDECAM. Eu digo modelo por quê? Porque infelizmente a nossa banca não é uma banca que dispõe de tantas questões assim, pessoal, infelizmente. E nós temos que trabalhar muito com um pouco de improviso nessa parte das questões, né? Improviso de que tipo? Pegando questões que a própria IDECAM tem e adaptando, transformando de acordo com o nosso edital. Nós vamos notar muito isso na parte de editor de texto, onde a IDECAM tem muita pouca questão de writer, e a nossa banca cobra, e o nosso concurso cobra writer, e a nossa banca não tem questões. Então a gente vai trabalhar ali com algumas adaptações de questões de Word, transformando no contexto de writer, tá bom? A mesma coisa acontece na parte de sistemas operacionais, que estamos encerrando aqui nosso tema 1, tá bom? E as demais. Sempre que possível, vamos trabalhar questões puras da IDECAM. Mas, como já disse, nossa banca não tem um histórico muito grande de questões, então nós vamos ter que trabalhar um pouco aqui na base da adaptação, mas sempre focando o estilo da banca, ok? Então, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E baixe aqui no link da descrição o material para você poder acompanhar aí as questões e poder formar a sua pequena apostila de questões comentadas. Valeu, e sem mais delongas, vamos para nossas questões. Até mais. Beleza, pessoal? Vamos ter nossas questões, tá bom? Olha aqui, deixa eu pegar aqui, estou na borrachinha, pegar a caneta. Vamos lá. Questão 11. O conjunto de programas que integram o Microsoft Windows 2007 em sua configuração padrão é chamado de acessórios. Um desses programas é o Paint, que é utilizado para a criação, edição e visualização de imagens. As distinções que permitem ao programa Paint reconhecer um arquivo como imagem são: basicamente, pessoal, ele está pedindo o quê? Que você identifique, dentre as opções ABCDE, quais dessas opções não possuem exclusivamente extensões de imagem. Basicamente isso, tá bom? E detalhe, um pormenor aqui com relação ao Python, né? Um pormenor não, é um pouco maior, né? Informação pertinente. O Python, pessoal, ele é um programa que está deixando de ser nativo, tá bom? Do sistema operacional Windows. Nas versões anteriores do Windows 7, que está sendo cobrado aqui, o 8 e as iniciais do 10, ele é um programa nativo. No entanto, a Microsoft já informou que ele vai deixar de ser nativo, ele não vai ser descontinuado, ele apenas vai deixar de ser nativo, ou seja, não vai vir mais a instalação padrão do Microsoft Windows, tá bom? Mas vai continuar disponível para download e compra também na loja da Microsoft, ou seja, o usuário que nas próximas versões atualizar, que comprar o Windows e o Paint já não vier mais disponível, eu gostava de usar e quero continuar utilizando. Meu amigo, tudo bem, você pode, mas vai ter que acessar a loja, pagar a licença do Paint e baixar, vai instalar no seu computador, tá bom? Então só um pouco maior para você poder ficar atento também a esses detalhes, porque são importantes. Veja que até então o Paint é um programa nativo, mas ele vai deixar de ser. E isso é muito relevante, porque pode ser objeto de questão de prova, tá bom? Então vamos lá. Para adiantar aqui, galera, letra B não é. Por quê? Porque a letra B contém o XLS, que é uma versão aqui de extensão própria de editor de planilha. Que inclusive o XLS era uma extensão padrão do editor de planilha da Microsoft, o Excel, até a versão do pacote Office 2013. Nas versões posteriores entrou o XLSX, mas isso de modo algum mudou o fato de que o XLS é uma extensão padrão de planilha, tá bom? E ele aparece novamente aqui, ó, na letra D. Olha só, o que deixa a letra D também errada, ok? Na letra E, que também está errada, nós temos o ponto .pps, que é uma extensão padrão também do programa do pacote Office, e era também padrão do PowerPoint até 2013. Ele é uma extensão que vai ser encontrada ainda recentemente, nas versões 2007 para frente, só que ele deixou de ser padrão, mas ainda está disponível para uso sem problema algum. Mas também, como acontece com o XLS, o fato dele ter deixado de ser padrão não tira dele a ideia de ser uma extensão, no caso do PPS, de uma extensão de apresentação. No caso da letra C, que também está errada, nós temos o ponto PDF, que é uma extensão padrão de leitura de texto, tá bom?
não é de edição, é de leitura. Muita atenção a esses detalhes aí, certo? Programa de leitura de texto, acho que arquivo de leitura de texto. Só nos resta aqui a letra A com o ponto BMP, o ponto GIF e o ponto PNG. Gabarito nossa questão. Bora para frente. Na 12, o que é que nós temos aqui? Nós temos um conjunto de opções aqui com comandos do Linux. Quando a nossa banca, a IDECAM, resolve cobrar Linux, é muito comum que ela cobre esse tipo de questão aqui. Questões de comando, onde o usuário é obrigado a saber o que significa cada comando desse aí, para que ele serve. É muito comum também nós encontrarmos esse tipo de questão envolvendo a linha de comando do Windows, o MS-DOS, tá bom? Aonde a IDECAM ela já fez várias vezes questões envolvendo esse tipo de cobrança, tá bom? Então você tem que ficar muito atento e não confundir as linhas de comando, os comandos das linhas de comando do Linux com o da Microsoft, no caso o MS-DOS, tá bom? Isso por quê? Porque tem muito comando que é muito parecido, muito semelhante e pode acabar confundindo o candidato, infelizmente. Então você tem que ter um mínimo de noção, de conhecimento, ao menos sobre aqueles principais comandos utilizados. Você tem que procurar ali entender o significado de pelo menos 10 ou 15 mais utilizados em prova, tá bom? Se você quiser aprender um pouco mais, aprofundar, acesse aí o nosso link aqui na descrição e compre o nosso curso, tá bom? Eu tenho certeza que você vai encontrar lá para você poder conseguir aperfeiçoar os seus conhecimentos. Muita informação boa, muita questão comentada, exclusiva, tá bom? E também um preço altamente acessível. Bora à questão. A final alternativa que contém o comando Linux, que abre o aplicativo que permite editar ou criar arquivos pelo usuário. O comando ls, ele não é certo para editar e criar arquivos, ele é para listar arquivos ou diretórios, tá bom? O comando cd, ele também não vai ter essa peculiaridade de criar ou editar arquivos. Ele vai trabalhar com a ideia de acessar diretórios, tá bom? Ou mudar, certo? Ou mudar o local de algum deles. Então, também não é. O comando RM, ele vai trabalhar com a remoção de diretórios ou arquivos. Lembrando que tudo isso aqui, galera, é comando seco. Esses comandos eles podem ter variantes também, tá bom? Tipo, o RM, para você poder fazer a remoção, você tem que especificar qual é o diretório ou o arquivo que você vai remover. O CD também, se você vai fazer alguma mudança e quer acessar o diretório, tem que especificar qual é o diretório, né? Claro, o ls vai listar o arquivo, os diretórios, ou os arquivos de um diretório específico e por aí vai, tá bom? O VI, certo, galera, é o que vai realizar essa ação. Então ele seria o nosso gabarito. Seria não, ele é o nosso gabarito, tá bom? É ele que vai editar e criar arquivos pelo usuário. O writer, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que o usuário envie mensagens para outros usuários que também estejam logados na mesma conexão, na mesma rede, tá bom? Não confundir, eu já vi questões de prova cobrando esse tipo de coisa, não confundir o writer comando com o writer programa de edição de texto. Eu já vi questão tentando fazer essa confusão, tem que estar muito atento a isso aí, tá bom? Não confundir os dois. Gabarito dessa nossa questão, letra D. Vamos para a próxima. Mais questão envolvendo comandos de Linux, tá bom? O administrador de um servidor com sistema operacional Linux deseja saber o tamanho, ou seja, o espaço utilizado por um determinado diretório e para isso, diretório, ponto. Para isso, ele deve utilizar qual comando? Galera, o gabarito nessa questão é a letra C, DU, comando DU. É ele que vai realizar essa ação, certo? Para o usuário. É ele que vai exibir o espaço utilizado por um diretório. Lembrando que, como ele está aqui apresentado, certo? Mais uma vez, aquela ideia da apresentação limpa e seca, como o usuário não está apresentando qual é o diretório que ele quer saber, ele vai apresentar o tamanho disponível, tamanho em uso e tamanho disponível de todos os diretórios do computador, tá bom? Agora, se você colocar o comando DU na sequência, o diretório que você deseja saber, ele vai trabalhar só com aquele diretório específico, tá bom? Se ele tiver limpo e seco como está aí, ele vai listar todos, ok? Mas a questão, não dê, apesar de ser um pouco confuso, mas deixa ele errado porque ele quer saber o quê? O espaço utilizado por um determinado diretório. Qual é o comando que eu tenho que usar? O DU
e na sequência o nome do diretório específico, tá bom? O DD ele vai trabalhar com a ideia, com a ação de conversão de arquivos ou diretórios. O DF ele vai trabalhar a questão do tamanho do diretório, tá certo? O TOP ele vai trabalhar com a exibição dos processos que estão em atividade naquele momento. E o FDISC ele vai trabalhar com a criação de partições dentro do sistema, tá bom? Partições essas que são de extrema importância caso você deseje transformar, por exemplo, um disco rígido em 2 ou 3, tá bom? Então tem que ficar atento, como eu falei na questão anterior, como eu falei agora há pouco, a alguns comandos. É interessante que você tente, certo? Tanto com relação ao Linux como com relação ao MS-DOS, tente saber o conceito básico de uns 10 ou 15 comandos de cada um deles aí, pelo menos aqueles mais utilizados, tá bom? Então vamos lá. Bora avançar aqui. Próxima questão, 14. A imagem a seguir foi feita em um computador do Microsoft Windows 7 em uma configuração padrão. Pela imagem é possível ver um número de aplicativos e acessórios padrão em execução. Galera, nós temos que olhar aqui alguns conceitos. Primeiro, programas aplicativos são aqueles programas que são criados pelo desenvolvedor para algum fim específico, tá bom? Normalmente ele é criado para atender uma demanda bem específica, ok? Ou diferente dos sistemas utilitários, que são um pouco mais abrangentes e atendem a diversas demandas. Mas fique muito atento às pegadinhas do examinador. Por quê? Porque além dessa informação aqui, de você saber a diferença entre um programa aplicativo e um programa utilitário, nessa questão, você tinha que ficar atento a outro detalhe, a ideia de aplicativos, acessórios, padrões, certo? A ideia de padrão aqui vem com a mesma ideia de programa nativo. Olha só, programa nativo. E aqui, dessas opções aqui que nós temos aqui, que estão em uso, nós temos aqui 5 programas em uso: o Internet Explorer, o Windows Explorer, o Excel, o Word, o Paint e o bloco de notas. Desses 5 aqui, o Excel e o Word não são programas nativos, tá bom? Apesar de algumas versões virem instalados de modo complementar, porque o usuário que comprou já pagou por isso, ele não é um programa nativo, eles dois, porque eles pertencem ao pacote Office. O pacote Office ele é independente do próprio sistema operacional Windows, tá bom? O que é nativo aqui? O Windows Explorer, o Paint e o bloco de notas. Então aqui nós só temos 3 programas, certo? Que são aplicativos, acessórios, padrões, certo? Aqui, ó, gabarito letra A. Então nós temos que ficar atento a essas peculiaridades, essas pegadinhas que a banca pode nos colocar. Vamos lá. 15ª e última questão, tá bom? A 5ª desse bloco aqui e a 15ª do tema 1. Vamos lá. Em um computador com Microsoft Windows 7, em sua configuração original, um usuário com apenas um aplicativo aberto, que é o bloco de notas, e um usuário tem apenas um aplicativo aberto e está editando um texto. Em um dado momento, o aplicativo parou de responder. Para poder encerrá-lo de maneira forçada, o usuário pressionou as teclas. Aí então, temos que olhar aí, né? Onde aparece uma opção para abrir. Galera, é o seguinte. A partir do Windows 7, nós temos uma mudança em um atalho muito utilizado até então nas versões do Windows, que é o Ctrl Alt Del, tá bom? O Ctrl Alt Del era muito utilizado para abrir o gerenciador de tarefas, até então, que era também o que o pessoal mais dizia: se o computador travar, Ctrl Alt Del. Se o computador der um problema, Ctrl Alt Del, certo? Esse atalho foi muito trabalhado, tá bom? Então, o que nós temos aqui é uma pequena mudança, porque a partir do Windows 7, esse atalho ainda estava ativo, ainda ficou disponível como está até hoje, mas ele mudou a ativação da função. Porque se até então ele abria o gerenciador de tarefas, a partir de então ele passou a abrir uma lista de opções para o usuário poder acessar de modo, entre aspas, rápido.
Entre elas, o gerenciador de tarefas, certo? Então, o que é que o examinador nos pede aqui? Para poder encerrá-lo de maneira forçada, o usuário pressionou quais teclas? Qual é as teclas utilizadas, como eu já falei aqui, para realizar uma parada forçada no sistema? O Ctrl Alt Del, que estamos aqui na letra A, C e D. E arriscaríamos B e E. Ele não abre mais diretamente o gerenciador de tarefas. Como eu falei para vocês, ele abre uma lista de opções. Dentro dessa lista de opções não tem, certo, nem a área de transferência, nem o painel de controle. O que nós vamos ter lá, então, que já seria letra C e letra D, o que nós vamos ter lá, claro, é o gerenciador de tarefas, que seria a letra A. Tá bom? Então, hoje em dia, quando você acessa isso desde o Windows 7, que se manteve no Windows 8, 8.1 e também no 10, quando você acessa esse atalho, o que você vai ter é uma lista de opções, dentre elas vai estar disponível o gerenciador de tarefas. Aí você pode perguntar, professor, mas e hoje em dia? Qual é o atalho que eu posso utilizar para poder acessar rapidamente, sem precisar passar para um segundo local, porque eu posso acessar o gerenciador de tarefas? O atalho, galera, é o Ctrl mais Shift tá aqui mais ESC. Então, o atalho que até então era utilizado para poder abrir diretamente o gerenciador de tarefas, o Ctrl Alt Del, ele deixou de ser utilizado para esta função. Ele agora ativa uma lista de opções que você pode utilizar, pode escolher para poder realizar alguma ação rápida. Isso demonstra que o Ctrl Alt Del não é mais utilizado só em caso de travamentos da máquina, mas também em outras diversas ações, tá bom? Uma delas, acessar o gerenciador de tarefas para poder finalizar uma tarefa que esteja travada, que esteja dando algum problema no computador, algum bug qualquer. E se você quiser acessar diretamente o gerenciador de tarefas, o atalho atual é o Ctrl mais Shift mais ESC, tá bom? Então, pessoal, valeu aqui e até a próxima. Beleza, pessoal? Estamos encerrando aqui nossa aula de hoje e fica atento. Logo mais teremos mais aulas aí. Lembrando que o nosso pacote aqui de questões comentadas gratuitamente, tá bom? É bem mais extenso. Acho que talvez tenhamos aí umas 80 questões, o que já te deixa com uma gama muito boa de material, de questões aí para acrescentar no seu material e poder estudar. Então, valeu, até a próxima e não deixe ainda, se você não curtiu, de curtir aqui, de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Valeu!